TV Zaratustra, um fragmento. Paul Stratton, exigindo de cada um reflexão profunda e solitária, antecipando o fim de todos os sistemas filosóficos. Sua obra falava uma língua do futuro, através de ditos lapidares. Pensar por si mesmo, exercer sua vontade de potência sobre si mesmo. Essa é a TV Zaratustra. No YouTube, como TV Zaratustra, no TikTok, barros.silvio, no Kawaii, Silvio, Barros, separado, e no Instagram, barros.silvio.79. Um bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Tomando meu café. Essas crinhas eram da minha bisavó, uma portuguesa. Vamos abrir os trabalhos hoje com o fantástico José Thomas Brum. Esse livro estava com a Cacau emprestada, ela estava estudando. E aí eu procurei ele está com a Cacau. Aí pedi ela, fui lá pegar ontem. E que quebrou mais um galho para mim. Cacau, muito obrigado, você é a madrinha do nosso canal. Vamos ler 3 partes desse preciosíssimo livro, O Pessimismo e Suas Vontades. Na primeira, a parte 4, O Homem Dionisíaco. O conceito nietzschiano de dionisíaco pode ser considerado o pensamento essencial de seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, 1872. Essa noção que alia o conhecimento do caráter trágico da vida, a sua recepção alegre e robusta, é indubitavelmente o que Nietzsche produziu de mais agudo, de mais potente, para se opor ao pensamento pessimista e desencantado de Schopenhauer. O dionisíaco não é apenas o conceito que guia a sua filosofia trágica, mas talvez o único conceito nietzschiano que percorre toda a sua obra, podendo ser encontrado desde a sua origem e o nascimento da tragédia até os fragmentos do último período de sua vida. Por que isso? Porque o pensamento do Nietzsche, ele é todo salpicado pelo seu trabalho. Um dia desse, o Ale Gabeira falou assim, ele vai fazer um mestrado na UERJ, o trabalho dele fantástico, deu uma pesquisada, Ale Gabeira, nosso irmão, que deve estar saindo hoje do hospital. Ele falou assim, você tem alguma coisa específica de fragmentos do Nietzsche sobre a arte? Eu falei, não. Tem um livro da professora Noeli Correia Sobrinho sobre Nietzsche, a história, tem outro sobre Nietzsche, a psicologia, tem outro sobre Nietzsche e política. Por quê? Porque o pensamento dele é salpicado por todos os livros, por todos os cadernos. Então a professora Noeli teve que fazer uma leitura extensiva e retirar essas coisas e arrumar isso em um volume. E o sobre a arte não teve, que é o que está faltando. Quem vai fazer? Eu não sei, talvez um dia. Acho que eu tenho a minha carreira de artista plástico para tocar, mas seria um trabalho. Eu fiz um recorte desse durante 70 meses sobre o conceito do Hilbert. Eu poderia até lançar. Até já tive convite para lançar, mas o livro não estava pronto. Então, repito, o conceito de arte na obra do Nietzsche é salpicado. Se você quiser ler qualquer coisa, um assunto sobre o Nietzsche, um assunto que o Nietzsche disputa, cara, tem que ler a obra dele toda. E aí retirar ali no meio daquele quebra-cabeça o que você quer, como se fossem várias peças
de várias figuras de quebra-cabeça guardadas em uma caixa. Devemos, antes de tudo, continuando a leitura do nosso querido José Tomás Brum, da PUC-Rio, esposo da também genial filósofa Kátia Muricy. O dionisíaco é não apenas o conceito que guia sua filosofia trágica. Não, isso eu já li. Devemos, antes de tudo, situar a origem desse conceito. Qual a importância de O Nascimento da Tragédia? Diferentemente das obras aforísticas de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia exibe uma singular construção expositiva. O seu tema principal, o seu pretexto é analisar a aparição, o desenvolvimento e a desaparição da tragédia ática, obra de arte superior dos antigos, que surge transfigurando a matéria-prima das epopeias e dos poemas gregos, os mitos. Nietzsche aparentemente realiza obra de especialista, investigando a origem religiosa dionisíaca da arte trágica. Uma questão, às vezes me pergunto o que é o dionisíaco. O Nietzsche vai dizer que o Goethe, que eu li aquele fragmento ontem, o fragmento 49 do Crepúsculo dos Ídolos, ele não compreendeu o dionisíaco por causa do seu fundo orgiástico. Goethe era um fidalgo, né? Aí, Lorenzo Colli vai dizer que Nietzsche não entendeu o dionisíaco, porque não compreendeu o seu fundo místico, ligado ao oráculo de Delfos. O misticismo grego é algo, já falei isso algumas vezes, é algo muito mais próximo da nossa psicanálise do que é a psicanálise hoje. A psicanálise, quando eu era jovenzinho, teve o seu pico. Hoje em dia não se chama nem mais psicanálise, é terapia. Virou realmente um modo, um saber de adaptar burgueses e pequenos burgueses de volta ao capitalismo. Porém, tem como seu principal, esse misticismo grego tem como seu principal elemento Píndaro, uma figura interessantíssima, poeta, filósofo e místico, ligado ao oráculo de Delfos, aos mistérios eleusios, aos saberes órficos. Tem muito pouco desse tipo de literatura em língua portuguesa para tu pesquisar. Muito pouco. Que é a origem mística de onde está alicerçado o pensamento do Nietzsche. Aí o Colli fala que o Nietzsche não entendeu o fundo místico de Dioniso, do oráculo de Delfos. Nietzsche encontrou na figura de Dioniso, deus grego de origem oriental, o contraponto ao cristianismo, que tanto marcou sua infância. Esse novo pensamento existencial anuncia uma verdade paradoxal e salutar. A alegria deve ser buscada não na harmonia, mas na dissonância. Os termos musicais não são fortuitos. A música, a alma da tragédia na figura do coro, é compreendida como expressão da essência do mundo. E o mundo, em sua essência, como diz Schopenhauer, é uma dor sem fim. O aspecto hamletiano relativo a Hamlet, de Shakespeare, de que fala o nascimento da tragédia, está aí presente. O mundo sem redenção. Este é o mundo trágico. Não há redenção para o mundo trágico. A particularidade de Nietzsche é de ter ligado o pessimismo à robustez, à força vital, ao instinto da vida. Segundo ele, a fonte da alegria é o pessimismo. O Nietzsche fala que os gregos, isso é o teor do segundo prefácio da Origem da Tragédia, escrito em 1886, aquela série de 6 prefácios que ele muda de editor. E
E a tese do Nietzsche é que os gregos criaram aquele contexto cultural deles, as tragédias, a escultura, tinha até pintura, mas ela se decompôs, a arquitetura, como um antídoto contra o pessimismo. Voltemos a Giacoia. Um antídoto contra o pessimismo. Foi uma espécie de uma luta contra o pessimismo que os gregos criaram. Esse conjunto cultural maravilhoso. A tragédia, uma arte dionisíaca que nos faz persuadir do prazer eterno da existência. O homem dionisíaco, que é em Nietzsche um sinônimo para o homem trágico, é apresentado no fragmento 7 como aquele que vê que a vida, no fundo das coisas, apesar do caráter mutável dos fenômenos, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria. O Nietzsche captura no cerne desse pessimismo grego, vamos dizer, um contramovimento para eles não serem destruídos pela depressão. Eles buscam uma arte luminosa, em que eles, como indivíduo, como cidadãos, também eram um objeto de arte. O grego era o belo ao invés do bom. E aí Nietzsche vai pegar uma frase do Stendhal, do livro O Vermelho e o Negro, e dizer: o belo como promessa de felicidade. Esse conceito, ele passa a ser o conceito que até hoje serve de balizamento para a questão do belo, substituindo o conceito kantiano de sublime. Lembremos de Kant ontem, aquele fragmento que eu li sobre o Goethe. Kant, o antípoda de Goethe. O belo não é mais o sublime, não é mais Deus, porque Deus está morto. E todas as suas fantasmagorias. Então a beleza é trazida para a terra, para o corpo. Lembremos daquilo que eu li da professora Marton. Nietzsche, Zaratustra, tenta reinserir o homem na terra. É isso aí. Primeira parte das leituras de José Tomás Brum. Essa é a TV Zaratustra no YouTube. Entrem, curtam, inscrevam-se e compartilhem. É isso aí.